Olá para vocês, eu estou aqui de volta hoje para o canal para trazer mais um assunto em relação ao que a Bíblia diz. Eu sou a Janaína, é um prazer para mim ter todos vocês aí comigo assistindo. Então lembrando, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos que sempre estarão sendo postados no canal. E se você puder compartilhar para os seus amigos e famílias, para o canal poder crescer e essa palavra chegar a muitos e muitas outras pessoas, que essa é a intenção, a palavra de Deus chegar até os confins da terra, né? Então eu fico esperando a sua participação. E se você quiser também deixar um comentário aí, eu vou ler e vou responder. Como eu disse, se você tiver alguma dúvida e querer me fazer a pergunta, querer que eu traga a resposta para você, eu vou me esforçar muito para isso. Então, hoje o nosso assunto é racismo, o que o Evangelho diz sobre. Você já se perguntou? Creio que sim, porque hoje é dia 20 de novembro, é dia da consciência negra. E este é um assunto que tem dominado todas as bases de conversações do mundo inteiro. O racismo, preconceitos. E aí, hoje o que eu quero trazer é o que a Bíblia fala sobre o racismo. Na verdade, eu vou trazer mais em relação aos evangelhos, o que o Novo Testamento traz em relação ao racismo. É claro que eu vou falar um pouquinho do Velho Testamento, porque nesses últimos anos tem surgido várias coisas sobre os negros em relação à palavra de Deus que não condiz com a palavra de Deus. Então vamos lá. Há algum tempo surgiu que os negros, a raça negra africana, ela tenha sido descendentes do povo de Canaã, né? Da maldição que Noé lançou sobre o seu neto, que era filho de Canaã. E aí essas pessoas têm dito que os negros são amaldiçoados por vir dessa geração, por causa da maldição de Noé. Quando Noé amaldiçoou o seu neto, porque não foi seu filho, ele amaldiçoou o seu neto, a descendência do neto, ele estava amaldiçoando a maldade que ele via já no seu neto, naquela pessoa. Nós sabemos que Noé teve 3 filhos e que toda a raça humana descende desses 3 filhos. A família de Cã, realmente, a descendência dela vem ali daquela região da África, só que não necessariamente os negros seriam descendentes de Canaã. Teve outros filhos, e todos os filhos deles, a região toda ali descende deles, não necessariamente só de Canaã, que foi quem recebeu a maldição. Você vai encontrar palavras a este respeito no YouTube. Você vai encontrar o pastor Augusto Nicodemos, da primeira igreja presbiteriana. Ele falou sobre este assunto numa rádio. Então eu vou procurar e vou deixar o link aí embaixo para você, se você quiser ouvir o que ele fala a respeito disso. Os mormons também aqui no Brasil, antigamente, agora já não se fala mais sobre isso, fala que os negros eram amaldiçoados por causa da marca de Caim. Vocês se lembram que Caim, ao matar Abel, ele recebe uma marca em sua testa. E Deus fala que as pessoas, ao olharem para Caim, não poderiam matá-lo. Eles falavam que a respeito dessa marca seria como se o Caim fosse o primeiro negro da raça humana, que também não tem base bíblica, e isso só aumenta o racismo, aumenta a ideia de que a raça negra, a cor preta, seria um símbolo de maldição, e isso é antibíblico. E agora eu quero trazer para vocês o que Jesus fala a respeito de todo tipo de racismo, a respeito de todo tipo de preconceito. Nós vamos ficar no preconceito racial, que é o nosso assunto de hoje. Mas nós vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Vocês sabem que no Novo Testamento, quando Jesus ele vem, o povo judeu, os estudiosos da época, os anciões, eles acreditavam que pelos judeus terem sido descendência de Abraão, serem chamados por Deus, eles eram especiais. E isso os tornavam maior do que qualquer outra raça do mundo. Os judeus eram um dos povos mais preconceituosos na época de Jesus. E Jesus nasceu lá, então nós vamos ver o ponto de preconceito na visão da Bíblia, que é
o povo judeu. Eles, quando Deus ele chama Abraão e chama a descendência de Abraão a ser uma descendência separada, não é porque Deus estava dizendo que eles eram melhores do que outras raças, mas é porque Deus queria usar a descendência de Abraão para ser um exemplo para a humanidade, um exemplo de comunhão com Deus, um exemplo do que é ser abençoado e viver uma vida dentro das leis de Deus. Essa era a visão de Deus. Mas os judeus, eles achavam que eles eram melhor do que outros povos. E nós vemos isso claramente no Novo Testamento, porque os judeus, eles não se davam com outros povos. Um dos povos, uma das raças que os judeus tinham mais preconceito eram os samaritanos, que viviam muito perto ali da região deles, e eles não se davam, não conversavam, não comiam, não só samaritanos, mas povos de outras raças também, eles não comiam. O máximo que eles faziam, o máximo que eles tinham contato era no comércio. E ainda se achavam no direito de passar os outros para trás, porque se achavam que eram melhores. Mas eles ficavam só nessa área de comércio e pronto. Com o povo samaritano, ele era um povo mestiço. Quando, no Velho Testamento ainda, quando o povo judeu se divide, os israelitas eles se dividem, os samaritanos vêm a ser levados cativos para a Síria, e aí eles mandam outros povos para a região da Samaria, e aí há uma miscigenação. Os judeus casam com os assírios e com outros povos, e aí formou o povo samaritano. Então, para os judeus, os samaritanos eram um povo muito, muito impuro. Então chega Jesus. E aí, lá em João 4, que é uma das minhas passagens favoritas, os discípulos eles chegam e vê Jesus conversando com uma mulher samaritana. Jesus ele pede para ela, fala assim, olha, pega água para mim. A mulher se assusta na hora, fala assim, uai, você é um samaritano e está conversando comigo? Mentira, você é um judeu e está conversando comigo, mulher samaritana? Aqui Jesus ele quebra vários tabus. Primeiro porque ele está conversando com uma samaritana e os judeus não se davam de forma alguma com o samaritano, como eu havia explicado. Segundo porque era uma mulher. Se ela já era samaritana, ainda mulher, aí é que ela não valia nada aos olhos de um homem judeu. E essa mulher, além de ser samaritana, ela também tinha uma vida meia desconfiável. Se você ler a história, tá em João 4, leia todo o texto porque é maravilhoso essa passagem. Mas aí Jesus conversa com ela. E ele tem um diálogo com ela maravilhoso, que vai transformar a vida daquela mulher, que vai transformar Samaria, a região onde ela morava. E os discípulos, quando voltam, eles se assustam. E vê Jesus conversando com uma mulher samaritana, eles ficam, o quê? E aí nós vemos Jesus quebrando um tabu. A segunda vez é Jesus contando uma parábola, onde o herói da história é o samaritano, o bom samaritano, que está no livro de Lucas 10, 25. Leiam também, confiram essa passagem. Então, para isso, para os doutores da lei, isso era muito, muito, sabe assim, quando Jesus contava isso, quando Jesus tinha essa atitude com outros povos, para eles era uma afronta enorme, porque para eles a palavra de Deus, o Deus era só deles, a promessa era só para eles, e Jesus veio mostrar que não era, que o evangelho é para todos, que a palavra de Deus é para todos, e que aos olhos de Deus nós somos todos iguais. O apóstolo Pedro, quando a igreja começa a surgir, a primeira igreja, ela era mais formada por judeus. Então eles também não queriam que essa palavra chegasse aos gentios, porque eles achavam que era para eles. Então quando Pedro ele é levado pelo Espírito Santo à casa de Cornélio, e aquelas pessoas que ali estavam recebem o Espírito Santo, e aí Pedro batiza eles nas águas, ele é chamado para Jerusalém, e eles ficam questionando ele. E aí Pedro fala assim, eu vou negar o batismo nas águas, aquele que o Senhor deu o Espírito Santo? O Espírito Santo é para todos que creem. E o Evangelho é para todos que creem. E Paulo, da mesma forma, no livro de Coríntios, se você ler todas as cartas de Paulo a partir de Romanos, ele vai trazer essa igualdade entre gentil e judeu, entre homens e mulheres, porque em Coríntios, no mesmo versículos que muitos defendem que mulher não deveria falar na igreja, Paulo lá fala assim, que diante de Deus, tanto homem quanto mulher são iguais, que é servo, livre, todos nós somos iguais diante de Deus.
Então, a respeito do racismo, a respeito de todo esse preconceito racial, preconceito porque um é mestiço, porque um é negro, porque um é branco. Gente, o Evangelho, a Bíblia é o conserto para tudo isso. Se você entender o quanto a palavra de Deus é verdadeira, se você entender a verdade do Evangelho, você vai ver que tudo isso não tem nenhum valor. É simplesmente assim, diante de Deus, aos olhos de Deus, homem, mulher, branco, preto, servo, escravo, rico, pobre, é a mesma coisa. Tanto que depois que o ser humano ele morre, passa pouco tempo, isso daqui, essa carne, essa cor, ela some. Isso é para provar que nós somos todos iguais. Porque o mesmo osso que eu tenho no rosto, uma pessoa branca, mestiça, negra, tem também. Isso é só um detalhe. E o Senhor, Ele nos mostra isso. E todo o racismo, ele é desfeito à luz da palavra de Deus. Porque diante da palavra de Deus, nós reconhecemos que somos seres humanos, pecadores, que carecem da glória de Deus. A cura para o racismo é você entender que todo ser humano é pecador e precisa da graça de Deus. E racismo é pecado. Igreja, nós somos um lugar onde devemos receber todas as pessoas de braços abertos, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham compreendido. Então, qualquer coisa, deixem nos comentários e eu vou ler e responder para vocês. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.